Saúde, irmão, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa será a segunda parte da ministração anterior. Vai ser sobre Lucas 17, seu capítulo 17, versículo 11, sobre os 10 leprosos. Eu vou fazer uma oração breve para que o Senhor Deus traga o entendimento, da palavra para você, para que a gente possa entender. Soberano Deus eterno, Pai de todas, também aqui na Tua presença, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, como um vaso, como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que diminua eu e Tu cresça. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar, por liberdade. Leva o pensamento aos altos céus, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cubra-me, Senhor, com Teu sangue. Derrama o óleo e azeite da cabeça até para os pés, em nome de Jesus. Amém. Quando você abrir a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 17, no verso 11, vai dizer assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Aqui diz que Jesus estava, entrou numa aldeia. Ao entrar numa aldeia, veio 10. E de longe diz: Mestre, tenha compaixão de nós. Jesus vão e apresenta o sacerdote. Automaticamente os 10 foram curados. Porém, um voltou para dar glória a Deus. Jesus até eu imagino Jesus ali na hora, não era 9. Não era 9 leprosos. O que dá a entender é que esses 9 foram com intenção de interesse em querer receber a cura, para depois, pernas para que te quer. Hoje em dia tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão atrás de bênção financeiramente, para depois, Deus até permite para saber onde é que está o coração da pessoa. Deus permite, Deus abençoa tudo. Hoje em dia é interessante, não vou mencionar crença ou cultura, mas tem pessoas, diversas classes, dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, de uma crença A, B, C, outra. Um prospera, outro não prospera, outro tem, outro não tem. Do que adianta ter tanta riqueza, mas falta o preenchimento. Que quem pode preencher é Jesus. Por isso que esse leproso que voltou, ele foi para agradecer. Ele precisava, aleluia, imagina assim, 10 foram curados, um voltou. Eu me colocaria no lugar desse que voltou, porque ele estava querendo não só ver de longe o dono da bênção, mas se aproximar do dono da bênção. Olha que interessante, lendo as escrituras. Ficaram de longe, que ficaram, ao entrar numa aldeia, saíram do encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram. Eles ficaram de longe. Os 10 leprosos. Só que dos 10, um não se contentou ficar longe. Foi e se prostrou em rosto, dando glória a Deus. Aleluia. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer: a tua fé te salvou. Meu caro, minha cara, meu
caro ouvinte, não se contenha em ficar de longe, receber a bênção e... Eu estou querendo dizer, tem muitos que recebem a bênção, vira as costas para o Mestre, vira as costas para Jesus. Por que isso? Jesus, quando curou aquela mulher, João capítulo 8, os fariseus, João, seu capítulo 8, eles viram uma mulher sendo apanhada em adultério. E eles disseram, a lei de Moisés diz que se uma mulher foi apanhada em adultério tem que ser apedrejada. E Jesus achava. Quando Jesus escrevendo na terra com o dedo, como eles insistiram na pergunta, aí Jesus disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. E começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Isso ninguém sim. Também eu não te condeno. Vai, não peque mais. Aleluia. Hoje o problema de muitas pessoas na casa de Deus recebe a benção. Eu digo isso, eu levei um puxão de orelha uns anos atrás, 10 anos atrás. Meu primeiro carro, né, é lógico, né, teve uns contratempos, tudo, mas eu cheguei a me ausentar algum certo tempo e o pastor falou, nossa, você veio bem assim. Enfim, né, Deus tem misericórdia. Da palavra lá corta, gente. Aleluia. Lamando me canta, debaixo dele nasce, lamando ideramando lhe nasce. Oh Jesus, perdão, Senhor, porque muitas das vezes, ó Pai, no passado recebi a benção, mas hoje o que eu mais quero é ficar mais com o dono da benção. Se o Senhor Deus me curar, é Deus, se não curar, amém. Eu estou em busca, eu não esqueço do que eu falei lá no quarto andar quando eu estava internado. Após tantas tentativas, né, internação, né, a gente tem uma consequência, né, estou cumprindo um negócio, agora Deus está encerrando. Quem nunca errou, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E no desespero, havia mexido em alto. Eu lembro até um vídeo que eu deixei, né, ficção testemunho. Mas o mal do ser humano é querer apontar o erro do outro, querer falar mal do outro. E muitas das vezes nós acabamos, né, o ser humano acaba matando, né, vamos dizer, querendo matar espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. E eu imagino a cena, essa mulher, e daí Jesus diz, cadê os seus acusadores? Onde estão eles? Ninguém, Senhor, também eu não a condeno.
vai, não peques mais. Após eu confessar, né, eu passei por uma audiência, porque o que Deus, ele deixou, né, tem a lei de Deus, mas tem também a dos homens, tem que cumprir. Só que, né, quem sou eu para julgar esses tais? Eles também, né, são como se fosse um pouco de fariseus. Eles gostam de ver os outros, né, o erro dos outros esquecendo, né, para si. O que eu quero dizer na passagem do leproso e deste? Vamos lá para os 10 leprosos. Dos 9 que não voltaram, esses 9, só Deus sabe onde estão. Porque os 9, após receber a bênção, viram as costas para Deus. Não fizeram como aquele 10º, vamos dizer o 10º, vamos dizer que seja o 10º leproso que foi agradecer a Cristo. Aleluia, a questão da bênção. Aí vamos voltar um pouco os anos. 2015, primeiro carro. E o Senhor Deus abençoou com a faculdade, agora Deus tem informação, mas não me orgulho nisso, eu me orgulho só em Cristo. Né? A palavra de Deus é quem tem que se orgulhar, orgulho-se em Cristo. Eu peço a Deus sempre, Senhor, não deixa soberba entrar no coração, não deixa orgulho, porque é a pior coisa. Por isso tem que estar sempre se humilhando nos nossos pés do Senhor. Essa é uma outra exceção. E aí, quando passou os seus anos, eu orei ao Senhor, né? Deus me concedeu uma bolsa do FIES, para poder comprar um carro, trocar de carro. E além de 2018, eu comprei um carro. Eu tinha um Fox 2013 completo, 4 portas, prata. E naquele ano, uma irmã havia orado. E eu, amém, que o carro ia ser usado para a obra. Foi uma bênção que Deus deu. Só que naquele ano eu estava, vamos dizer assim, que nem o povo de Israel eu estava. Cocheando em 2 pensamentos. Eu tinha coração dividido. E nós sabemos, a Escritura vai dizer, vai ser uma outra ministração, mas eu vou trazer já aqui um spoiler. Reino dividido. Reino dividido não subsiste. Não permanece de pé por muito tempo, ele cai. E naquele ano Deus usou uma irmã e disse: jovem, toma cuidado com os relacionamentos. Quando ela disse isso, eu estava com o ouvido tapado. Eu estava assim, vamos dizer, que nem Jonas, né? Estava que nem Jonas. Ou seja, estava com um pé no mundo e um pé na igreja. Aí naquele ano, primeira vez que eu pisei, eu não sei nem porque eu queria que é direção para alguém que está vendo esse vídeo. Naquele ano, eu havia usado o carro em julho de 2018. Eu nunca tinha pisado numa balada, mas eu tinha amizades erradas, né? Quem nunca, bendito celular, né? Conhece dali, conhece daqui. E eu havia ido numa balada. Eu tinha pisado numa balada. Aliás, primeiro foi em São José. Eu nunca tinha entrado. E eu lembro que naquele dia eu tinha na casa de uma pessoa, você até limpou o passado, glória a Deus por isso. E eu lembro naquele dia eu tentei dormir de tarde, mas eu tinha perdido o sono. Eu fui com dor de cabeça. Porque a entrada era 10 horas da noite. E quando eu entrei, o som, né, junto com dor de cabeça, diante de Deus eu falo isso. Dentro de mim, eu falando com Deus, falei: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo e que essas pessoas não sabem o dia de amanhã? Aleluia, para alguém essa noite. Porque a ministração que eu ministrei outrora, horas atrás,
de Jeremias, no seu capítulo 17, no verso 15: cura-me, Senhor, serei curado, salva-me, serei salvo, pois tu és o meu louvor. E ali, no meio daquele povo, com as amizades erradas que eu tinha, que não tenho mais, que está na mão de Deus, que, existem meses, é uma outra ministração, deixando um spoiler aqui, de reino dividido e de reino dividido e de mesas. E ali, não lembro dessas coisas passando. E foi exatamente isso. Aí eu saí e eu lembro que eu não tinha bebido, eu tinha só tomado, não sei, enfim, é como diz a palavra, não levei as coisas. Passou-se os anos, os meses, e eu tinha assumido um relacionamento naquele ano errado. Tanto é que Deus tinha usado uma irmã para falar comigo em abril de 18. E esse relacionamento, ele foi de agosto de 2018. E de lá para cá, era um relacionamento ilusório, uma felicidade ilusória. Tanto é que eu ia para a casa do Senhor. Eu ia para a casa do Senhor, mas eu não tinha tanto fervor como hoje em dia eu tenho fervor de buscar a presença de Deus, de orar a Deus, de louvar a Deus, de me entregar mais e mais no altar de Deus. Naquele ano, era um ano, assim, não vou dizer, enfim, eu tive percas e ganhos. Deus abençoou sim, pela misericórdia dele, mas como aquela mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos. 12 anos de percas, 12 anos de luta, 12 anos de ganho. Aquela mulher estava morrendo espiritualmente. Amando, me canta. Aquela mulher, ela estava sofrendo. Araganda da mantubinicanta, aramantivinácia. Aquela mulher estava perdendo tudo que tinha. Cantastubinácia. Aquela mulher, ela tinha praticamente uma oportunidade, uma chance. E ali nesse relacionamento é como se estivesse findando os 12 anos. Porque o que eu passei foram 12 anos, estava preso em algo que eu fui liberto para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Deus sempre falava, o Espírito, pela misericórdia do Espírito Santo, falava naquele relacionamento que eu tinha, que foi de 2018 a agosto de 2018 a novembro de 2022. O Senhor Deus falava: termina e peça perdão. Eu sentia na casa da pessoa, eu sentia isso, mas eu não tinha coragem. E eu pensava: o que vai achar? O que é isso? E nesse período, naquele ano, eu comecei o relacionamento estava me ferindo. O relacionamento estava me machucando, a qual eu estava praticamente caindo numa decadência, vamos dizer, espiritual. Eu estava, E eu lembro no findar daquele relacionamento, porque o Senhor Deus, na sua palavra, quando Deus dá uma ordem para Jonas, para ir pregar, ali há umas vertentes. O Senhor Deus, quando manda Jonas ir para Nínive, ele vai para Tarso. Aqui nós podemos ver que Deus deu uma ordem para ele. Só que Deus também, na palavra do Senhor, no livro de Jonas, podemos ver contexto espiritual. Quando Deus pede algo para renunciar, e muitas vezes a gente retém, aí o que acontece? A tempestade começa. A tempestade começa, é como se Deus alertasse: vai acontecer o pior, a tempestade vai vir. E em setembro daquele ano, naquele ano, quando eu fiz 30 anos, eu fiz 30 anos em julho de 2022. Eu lembro de,
Espírito Santo tragasse clara. Eu tinha visto um testemunho e ele tomou esse testemunho para mim na época que eu praticamente pensava em, vamos dizer, curtir até os 30. Para mim. E quando eu fiz 30, aí passou-se os meses. Presente de aniversário e para São José. Eu trabalhava numa empresa, era terceirizada nessa empresa. Essa empresa aqui em Taubaté, ela existe, ela mudou o nome, né? Na minha carteira, não vou entrar em detalhes. E por questão de ética, não vou mencionar o nome. Aí eu fui trabalhar em São José. O patrão falou assim, olha, você vai com um cliente ficar nesse cliente de segunda a sexta. Ele foi conhecendo o cliente, o ambiente, tudo. Eu ia daqui da minha casa e o inimigo ele sabia que eu tinha amizade em São José. Na Zona Sul, eu trabalhava na Zona Norte. E ali não deu muito certo, falou, olha fulano, não dá para eu sair da Zona Norte pro Sul. Eu cheguei, convalescer na casa dessa pessoa, dormir tudo. E coisa, enfim, até refresceu a top. Daí, teve um dia que eu saí da Zona Norte para a Zona Sul. Né? A palavra de Deus vai dizer, um abismo chama outra abismo. E daí eu tinha que fazer coisas que não convém referenciar aqui e falar. Mas eu tinha pensado assim, é só mais um pecado. Eu não conheço a tua vida, mas se você estiver numa vida a qual não está agradando o Senhor, preste atenção, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se você que está vendo esse vídeo, se você estiver com algum vício de pecado, se você estiver escondendo algum pecado, abandone, deixe, arrependa. Porque Jesus estava lá no Dominicanta, estava dele nasce, está voltando. Não deixe para fazer amanhã o que pode fazer hoje, pode ser muito tarde. Deixe o pecado. A palavra de Deus diz, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Naquele ano, Mande cantas, aleluia. Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor. E o Espírito Santo tinha dito, uma voz suave, era como se fosse o último alerta. Eu vou voltar um pouco. Janeiro de 22, Deus tinha usado um casal nesta sala onde eu estou ministrando a palavra. Disse assim, jovem, eu vejo uma mão negra se posicionando. Antes de fazer 30 anos, eu tinha 29. E minha mãe naquela época, ela estava internada, estava com crise de ansiedade. Vieram orar aqui. Aleluia. Aí vamos um pouco mais à frente. Eu tinha mudado de emprego, né? De um emprego tal, e daí tinha mandado... É longa, muita informação. Né? Janeiro tinha recebido alerta de posicionamento. E daí eu tinha mudado de emprego em março. Aliás, em março eu tinha ido num lugar onde não deveria também. Mas é profundo isso. Né? Vamos um pouco. E aí... tinha feito de São José. E aí o Espírito Santo em setembro falou, não vai. É uma voz suave, uma voz inexplicável, uma voz assim que, né? Eu lembro que eu tinha errado, por incrível que pareça, eu tinha errado o trajeto. E o bendito GPS corrigiu. Eu peço perdão até para Deus, eu queria ter enfiado o carro no poste, aí chamava o seguro, mas enfim, aconteceu pior, mais pior ainda. Aí, enfim, aconteceu, o Espírito Santo ele pagou mesmo, deletou o passado, porque a palavra de Deus diz que Deus ele joga o nosso pecado no mais profundo mar. E não lembrei das coisas passadas, nem considerar as antigas, esse que Deus faz nas nossas coisas, Deus me purificou. Aleluia, glória a Deus. Eu vou, em janeiro de 24, mas estou contando o que aconteceu antes disso. Aí, quando virou a semana desse ocorrido, foi numa segunda-feira, segunda, oh Jesus, eu lembro que eu tinha ido num cinema, deixa eu ver aqui,
Eu me recordo que eu tinha ido... Não sei qual que é a ordem do cronograma. Aí depois desse fato, eu tinha ido no cinema com o relacionamento que eu tinha. E o nome do filme era... Acho que era Doutor Estranho. Não, era do Homem-Aranha. Não volto pra cá. Alguma coisa assim de Homem-Aranha. Eu sei que tinha um Doutor Estranho e tinha Homem-Aranha. E o interessante desse filme, se for trazer para o contexto espiritual, mencionava até sobre o tempo. Que o Homem-Aranha ele queria que o Doutor Estranho umas coisas assim para mudar, mas no fim não deu muito certo. E eu lembro que acabou o filme e eu senti como se a minha alma, que nem aquela mulher do fluxo de sangue, que estava a ponto de morrer. Eu senti como se a morte estivesse perto. Quando chegou segunda-feira que eu fui trabalhar, eu lembro que eu tinha almoçado, eu fui no banheiro, eu não estava conseguindo no banheiro. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei para fulana, ela não mencionou o nome, questão de ética, funcionário. Falei, eu não estou conseguindo no banheiro. Eu falei, nossa, Rafael, que estranho. Até a outra funcionária falou, se faça um exame de colonoscopia, né? E aí, quando foi na terça, me reclamaram do sistema. Aí fiz um teste. Quando foi na quarta-feira, naquele ano, eu tava com a cabeça, sim, tanta coisa para resolver, tanto atendimento. Eu cheguei meio quase bufando. E daí o fulano falou, senhora, aquele negócio não deu certo. Eu lembro que eu falei assim, não é problema meu. Ah, é problema seu, sim. Aí eu lembro que eu havia discutido lá, não vou mencionar o nome da firma, por questão de sigilo e ética também. E daí uma pessoa falou para me retirar do lugar. Eu saí de lá em prantos, chorando, pedindo perdão até para a sombra. Porque a pessoa pegou o carro e foi embora. Não queria nem olhar na minha cara. E daí, eterno Espírito Santo, obrigado, Senhor. Amado Deus, Santo Deus. E aí eu comecei no UPA, por isso que eu tinha falado que eu sei o que é estar no leito. E aí, a minha mãe havia entrado havia entrado naquele ano numa crise, e veio um casal orar numa casa aqui, aí veio orar aqui em casa, e um pastor falou assim, você está com alguma brecha aberta? Algum relacionamento? Eu falei sim. Falei assim, você vai hoje terminar. Deus já estava num tempo, por isso que a palavra lá no profeta Jonas, há vertentes. Deus quando manda dar uma ordem, cumpra. Para você que está ouvindo esse vídeo, Deus mandou algo, cumpra, não deixe para amanhã. E aí eu peguei, orei aqui, mandei mensagem pro fulano, falou, fulano, precisamos conversar. Posso ir na sua casa? Pode, sei que horário, acho que era de almoço. Aí conversei, rompi o relacionamento, peguei a aliança, peguei algumas coisas minhas e trouxe. Tinha algo dele que havia ficado. E ali, da pessoa. E ali, né, peguei na mão dos pastores. Marquei com a pessoa, fui na casa da pessoa, rompi o relacionamento com a pessoa e peguei a aliança, peguei as coisas para mim que estavam na casa da pessoa. Não vou mencionar o nome por questão de ética, porque, né, direitos autorais, pode dar, né, algum processo, enfim, até medidas, até mesmo de YouTube, tudo do canal, ele orienta não, né, diretrizes mesmo políticas, questões, né, desse tipo. E ali eu continuei, né, antes disso, eu tinha tido feito um exame, né, mas eu não vou entrar nessa questão, vamos para outra ministração, um spoiler. E aí
quando aconteceu tudo que aconteceu naquele ano. Aí quando foi em dezembro, né, a última interação, eu havia olhado para o céu e falei internamente: eu desisto da medicina humana, vou em busca do meu milagre. O que eu quero dizer para você, caro ouvinte, que está aqui? Não desista da caminhada com Cristo. Não desista, com base nessa palavra de Lucas 17, com relação aos 10 leprosos, cujo qual um voltou. Não faça como os leprosos, os 9 que ficaram longe e receberam a bênção, milagre, zarparam. Faça como aquele leproso que voltou. Contenha-se em querer ver o dono da bênção. Aleluia! Tenha fé, ousadia como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, nós sabemos, 12 anos de luta, 12 anos de perca, 12 anos, foram 12 anos, aquela mulher estava morrendo. Aleluia, o contexto ali dela era físico, ela estava morrendo. Mas eu imagino que não era só morte física, mas ela estava morrendo também, nos 3 sentidos, corpo, alma e espírito. Mas ela tinha certeza: se eu apenas tocar na orla do vestido dele, ficarei curada. Se eu tocar na orla do vestido dele, ficarei curada. Se eu tocar no manto, se eu tocar em Jesus, se eu apenas tocar, versículo Marcos 5, 28. Vai dizer sobre essa mulher. Essa mulher, a história dela é contada durante gerações e gerações. E o engraçado, interessante, né? Engraçado não, o interessante é que ali foram 2 histórias, né? Jesus passando outra vez num barco para o outro lado, juntou-se uma grande multidão. E os principais sinagoga, olha, os principais sinagoga já disse: minha filha está doente. E Jesus estava indo para a casa de Jairo. Estava uma grande multidão. E essa grande multidão ali acompanhando Jesus. Mas uma mulher sabia que ela, ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Então, Jesus estava passando próximo. Eu imagino a residência dessa mulher. Segundo a lei, a tradição, a mulher, quando tem um fluxo de sangue, ela tem que ficar isolada. Ela tem que ficar isolada da sociedade. Eu imagino 12 anos essa mulher sendo rejeitada pela sociedade, sendo rejeitada pelos parentes, pelos amigos, familiares, sendo rejeitado até pelos médicos, padeceu na mão de muitos médicos. Mas ela ouviu falar de Jesus. E o cenário, foram 2 cenários interessantes. E aí ela disse: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou. Aliás, a mulher que havia 12 anos tinha um fluxo, que havia padecido muitos números médicos, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou-lhe a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse
quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? Quem me tocou? Jesus, como deve ser? Igual aquela mulher falou, se tocar de Jesus. Aleluia. Como deve ser tocar em tuas vestes e todo mal, toda doença. Como deve ser não só as minhas dores e decepções, mas todos aqueles ao meu redor presenciar. E ali, Jesus, e ela ali se atemorizou, né? E ele olhava ao redor para ver que fizera isso. Imagina Jesus olhando. E a mulher ali. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se. Porque, imagina, se tocar, vai ficar tremendo. Vai ficar tremendo, porque a presença de Deus é forte, o poder do Senhor ali. Imagina, o próprio Criador, o próprio Cristo, unigênito, primogênito da criação, enviado do Pai. Imagina você tocar no próprio, tocar nas vestes dele, de quem te criou, de quem entregou a própria vida por amor a mim, a você, tocar nele, aleluia, ser curado. É como se aquela doença nunca existisse, fosse extirpado do mal. Aleluia. E daí ela se aproximou, prostrou-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Vá, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Não se atemorize, toque em Jesus. Tenha fé, eu tenho fé, tocarei também Jesus. As vestes dele, aleluia. Porque por mais que seja doloroso, é trabalhar do Senhor, né? É não desistir. Hoje muitos estão dentro da casa de Deus, esperando por um milagre, por uma cura. Muitas vezes reclamam, murmura. Que demora da cura é essa, que não sei o quê. Que isso, aquilo. Oxe! Não faz com o povo de Israel murmurar, não. Deplora, glorifique, está doendo, glorifique, está chorando, glorifique, está doendo, está isso, glorifique. E pula, e dá glória. Porque a medicina não achou a causa. Fiz tanto exame, está tudo normal. O último intestino. Aleluia, mas é o trabalhar do Senhor Deus. Quem sou eu para contender com o Senhor Deus? Ai de mim para contender com Ele. Ai de você contender com o Criador. Por isso que existem coisas que é no tempo de Deus. E em seguida, continuando ali, alguns pessoas da sinagoga disseram: a tua filha está morta, para quem faz o mestre? Olha só, outro cenário. Mas ele tinha convicção, tanto é que Jesus, ouvindo, ele ouviu essas palavras, para quem, né, algum dos principais da sinagoga, Jesus diz: não temas, crê somente. Então não temas, por mais que as circunstâncias dizem ao contrário, né? Que nem a mulher de Ló, abandone esse, amaldiçoe esse Deus e morra. Jó sofreu muito. A paciência de Jó, meu Deus do céu. Olha, glória a teu nome, Senhor. Porque olha, Jó tem muita paciência. Às vezes que a mulher pediu para ele amaldiçoar Deus. Mas o Jó diz: se Deus... vamos ler conosco aqui, para encerrar. Porque Jó, ele tinha muito
Oh, Jesus, bendita palavra. Onde é que está esse joia escondido aqui? Jó. Porque Deus permitiu que tirasse tudo. Mas isso aí é provação. Aqui, ó. Jó 2. Jó sentado em Cisa pegou um caco de barro com ele para as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não recebereis também o mal? Aleluia. Glória a Deus. Então, por mais que as circunstâncias, por mais que as pessoas digam abandone Deus, amaldiçoe a Deus, pare de, né? Muitos vão dizer muitas coisas. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos a essas pessoas. Não dê ouvido à voz do inimigo, porque o inimigo vai usar pessoas, sendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Continue, persista, não desiste. Ore pela tua casa, pela tua vida, pelo teu lar. Pode estar, né? Tem um louvor sim, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, sei que não estou só, que disse sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Um Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Um Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Foi isso que aconteceu. A menina tinha morrido. A menina tinha morrido. Mas o Mestre Jesus diz: não temas, crê somente. E aí o Senhor entrou, mas ele não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha que interessante. Nem todo mundo, aleluia, vai estar para presenciar o milagre. Aquilo que estava morto, aquilo que estava ali, ninguém estava dando nada, depois do milagre que operou da mulher do fluxo de sangue. Vão ser poucos que vão presenciar. São poucos. Muitas das vezes, né, não vai ser muitos parentes, muitos amigos, muitos colegas, muitos vizinhos. Vão ser somente aqueles a quem Deus colocou no teu caminho. Eu glorifico a Deus pelo ministério a qual eu estou congregando, né, que professa a fé em Cristo, que prega a palavra do Senhor,
porque a placa de igreja não vai salvar, é só Jesus. Eu glorifico a vida do pastor, da esposa dele, da filha, da família. Aleluia. Glorifico a vida pela vida dos meus pais. São estes a quem Deus coloca para presenciar o milagre. E tendo chegado à casa, o principal da sinagoga viu o alvoroço. Choravam muito, olha o alvoroço, muito choravam. Mas daí entrando disse: por que vos alvoroçorais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Muitas das vezes vai achar que está morto, mas está dormindo. E riu-se dele, porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Olha que interessante, o pai, a mãe e aqueles a quem chamou Pedro, Tiago e João. Então não vai ser muito, vai ser pouco, porque o milagre, quando acontece, é ali no secreto, são poucos que vão saber. Não precisa de uma multidão para saber do milagre que Cristo vai operar na tua vida. Não precisa, são poucos, mas isso precisa ter fé. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, te tiro, levante-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos e assombrava-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém o soubesse. Então, ninguém soubesse. Existe milagres, existe cura, existe processos a qual ninguém vai saber. Ninguém vai presenciar, somente você e próprio Deus que vai operar em você. Somente Deus, aleluia. Ou dentro da tua casa, aleluia. Glória a Deus. Por isso, não se contenha não em ficar de longe como aqueles dos 9 leprosos. Vá até o mestre essa noite. Vá até o mestre, faça como a mulher. Clame a Jesus e ele virá ao teu encontro. Você pode ter certeza, pode estar caindo no mundo, abrindo a cratera. Clame, faça como o profeta. Cura-me se eu serei curado, salva-me se serei salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois tu, ó Deus, é o meu louvor. Insista, persista, enfrenta a multidão, muitas vezes a multidão dos pensamentos, pode ser pessoas, pode ser multidão dos pensamentos. Insista, persista em tocar no Mestre. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia do Senhor, levante teu rosto e a paz. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém?